Pensa só, existe uma força completamente invisível que nos protege da aniquilação cósmica todos os dias. Ela é fundamental para a vida como a gente conhece e para toda a nossa tecnologia. Hoje, vamos desvendar os segredos do campo magnético da Terra, o nosso escudo planetário. Para começar, vamos dar uma olhada no nosso vizinho Marte. Bilhões de anos atrás, Marte era um lugar muito, mas muito diferente. Provavelmente tinha água líquida correndo pela superfície, era um mundo quente, úmido, quase convidativo. Hoje, o que vemos é um deserto gelado e totalmente inóspito. Então, a pergunta que intriga cientistas há décadas é: o que deu tão errado em Marte? A resposta é, bem, catastrófica. Marte perdeu seu campo magnético. Sem essa proteção, o vento solar literalmente arrancou a atmosfera do planeta e, junto com ela, levou toda a sua água. A perda desse escudo invisível foi o fim do sonho de um Marte habitável. Ainda bem que a Terra tem o seu próprio escudo, a magnetosfera. Gerada lá nas profundezas do nosso planeta, essa bolha magnética nos envolve, desviando o fluxo constante de partículas de energia que vem do Sol. Se não fosse por ela, o nosso planeta teria tido o mesmo destino de Marte. Mas como é que esse escudo é gerado? A resposta está num motor gigante no centro do nosso planeta. O calor intenso do núcleo sólido da Terra agita o metal líquido do núcleo externo, criando correntes elétricas gigantescas. Aí a rotação do planeta organiza essas correntes, transformando o núcleo num dínamo colossal, o geodínamo, que gera e sustenta o nosso campo magnético. Só que esse escudo não é perfeito. Ele tem falhas, sabe? Quase como amassados numa armadura. E essas fraquezas têm consequências bem reais. A maior dessas fraquezas fica bem aqui, sobre a América do Sul e o Atlântico Sul. É a chamada anomalia do Atlântico Sul, uma área enorme onde o campo magnético é estranhamente fraco. É como se fosse um mergulho no nosso escudo protetor. E essa fraqueza importa muito. Nessa região, os cinturões de radiação que cercam o planeta chegam bem mais perto da superfície. Satélites que passam por ali podem sofrer danos nos componentes eletrônicos. O Hubble, por exemplo, simplesmente para de fazer observações para se proteger. Até a Estação Espacial Internacional precisou de uma blindagem extra por causa disso. Então, o que acontece quando uma explosão solar gigante atinge exatamente uma dessas falhas na armadura? A história nos dá exemplos bem assustadores de como nossa proteção pode falhar. Em 1859, a maior tempestade solar já registrada, o evento Carrington, bombardeou o planeta, fritando sistemas de telégrafo no mundo todo. Mais de um século depois, em 1989, uma tempestade bem mais fraca já foi suficiente para derrubar toda a rede elétrica de Quebec, no Canadá. Olha que loucura! Durante o evento Carrington, as auroras foram tão brilhantes que as pessoas achavam que o sol estava nascendo. Tinha gente acordando no meio da noite para preparar o café. A luz era tão intensa que era possível ler um jornal só com aquele brilho no céu. A tempestade de 1989, mesmo sendo mais fraca, mostrou a nossa vulnerabilidade moderna. As correntes elétricas que ela induziu no solo sobrecarregaram a rede elétrica de Quebec e deixaram milhões de pessoas no escuro por 9 horas em pleno inverno. E aqui está o ponto crucial. Em 1859, a tecnologia mais avançada era o telégrafo. Se um evento como o Carrington acontecesse hoje, o impacto seria numa escala completamente diferente. Nossa sociedade depende de satélites, de GPS, de redes elétricas, da internet. O dano poderia chegar a trilhões de dólares e levar anos para ser consertado. E além das ameaças que vêm de fora, o próprio campo magnético é inerentemente instável. Ele não é estático, ele se move, enfraquece e de tempos em tempos ele inverte completamente. A última vez que o norte magnético virou o sul e vice-versa foi há 780 mil anos. Os nossos ancestrais distantes viveram sobre um céu onde a bússola apontaria para a Antártida. Eles testemunharam várias dessas reversões. Mas olha, essas reversões não acontecem com hora marcada, não. Houve períodos de enorme estabilidade, como na época dos dinossauros, e outras épocas super frenéticas, com dezenas de inversões em poucos milhões de anos. A única constante é a mudança. E hoje nós vemos sinais claros de que o campo está em fluxo. O polo norte magnético, aquele ponto para onde as bússolas apontam, está numa verdadeira corrida. No começo do século XX, ele se movia lentamente. Agora está disparado, saindo do Canadá em direção à Sibéria numa velocidade nunca vista antes.
Ao mesmo tempo, a força geral do campo está diminuindo. Ele já enfraqueceu de 10 a 15% nos últimos 150 anos e essa taxa parece estar acelerando. O movimento do polo e o enfraquecimento do campo são sinais de que algo grande pode estar acontecendo nas profundezas da Terra. Enquanto os geólogos olham para o núcleo, os biólogos olham aqui para a superfície. Porque essa mesma força incrível que nos protege não passou despercebida pela evolução. A vida aprendeu a sentir e a usar esse campo invisível. Esse sentido é chamado de magnetorrecepção. É a capacidade de perceber o campo magnético, basicamente um sexto sentido que funciona como uma bússola interna, permitindo que os animais naveguem pelo planeta. E a lista de quem usa esse sentido é impressionante. Pássaros em suas longas migrações, tartarugas marinhas cruzando oceanos para desovar exatamente na praia onde nasceram, abelhas voltando para a colmeia e até mesmo bactérias. Todos eles, de alguma forma, conseguem ler as linhas invisíveis do campo magnético da Terra. Isso nos traz de volta ao nosso mundo moderno, onde nós também dependemos de navegar por este campo magnético que está sempre mudando. É crucial entender que existem dois polos norte. O geográfico é um ponto fixo, o topo do eixo de rotação da Terra. Mas o polo magnético, para onde a bússola aponta, é um alvo em constante movimento. E como ele está se movendo tão rápido, todos os nossos sistemas de navegação, dos aviões aos nossos smartphones, precisam ser constantemente atualizados para compensar essa mudança. E assim, a gente chega à reflexão final. O escudo que permitiu que a vida florescesse na Terra está num estado de fluxo constante. Ele se move, enfraquece e um dia vai se inverter. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando e se uma civilização tão dependente da sua tecnologia estará pronta quando isso acontecer.